Nós podemos olhar para alguns fatores que eu quero trazer, não como verdades absolutas, mas só aberturas de brainstorms, assim, de discussões. Nós temos dinâmicas de poder adoecidas, tanto nas escolas quanto nas famílias. Escolas e famílias muitas vezes vivem em dois extremos. Ou um descaso absoluto e uma permissividade deliberada. É mimimi, deixa que se resolva, as famílias estão cansadas, deixa, jogo para a escola que veja o que faça, porque afinal de contas eu estou pagando, ou se não estou pagando, a responsabilidade é da escola. Nesse polo aqui eu vejo um desprezo pelas dores, pelos sofrimentos emocionais. Tudo isso é visto como frescura, como banalidade, como algo de menos importância e menos relevância. Eu tenho outras coisas para pensar, eu como família, eu como escola, eu como instituição, eu não tenho que ficar perdendo tempo com essas nuances de relacionamento. Isso é frescura. Aqui nós estamos num polo. No outro polo, nós temos um autoritarismo e uma opressão, um excesso de regras, de controle, sem qualquer tipo de escuta, sem qualquer tipo de diálogo, sem qualquer tipo de abertura para entender a perspectiva do outro. O que nós não temos? O que falta? Para estarmos nesse meio termo? Falta espaços conciliadores, espaços acolhedores e educativos que ensinem habilidades socioemocionais. Inclusive, isso é uma das obrigações da escola, como prevê a própria BNCC. Nós temos diretrizes legais que trazem como direção para as escolas a importância de ter esses espaços conciliadores, acolhedores e educativos, onde se ensinam habilidades socioemocionais. Não é uma aula, não é um evento, não é algo pontual que irá resolver. Nós precisamos ter esse lugar de acolhimento. Isso, como nós não temos esse meio termo, nós temos dois extremos, ou um excesso de regra, uma rigidez, ou um deixa a vida me levar, isso tudo é mimimi, isso é frescura, isso é besteira. Isso tudo adoece a escola como um todo, adoece a comunidade escolar. São polos que deveriam se unir, que ficam numa batalha, num joguete de responsabilidade, sem entender que não é nem por aqui e nem por aqui, é no caminho do meio. E como atingir esse caminho do meio? Aqui, outro efeito colateral desses extremos, desses polos, professores absolutamente sobrecarregados, que os pais demandam perante a gestão sobrecarrega os professores, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Esses professores também não são acolhidos, não são ouvidos, não são escutados nas suas perspectivas, e aí nós temos essas dinâmicas de poder violenta, onde sempre o maior oprime o menor. Então, se eu sou pai, estou pagando escola, eu vou exigir da escola. Se eu sou gestor, eu vou exigir do meu professor. Se eu sou professor, eu vou exigir do meu aluno. E ninguém para olhar na perspectiva do outro, ninguém se enxerga na mesma linha de dignidade, ninguém se enxerga no sentido de que somos todos humanos, estamos todos assustados com essas dinâmicas das relações e que precisamos, ao invés de nos atacar e virar polos opostos, nós temos que nos unir. Dinâmicas de poder violento, onde sempre o maior oprime o menor. Aí nós vemos, quando nós enxergamos essas dinâmicas de poder dentro da escola com os nossos alunos, a gente acha um horror. Como assim? Como assim? Eu estou vendo muito casos de bullying, de preconceitos que são silenciados muitas vezes porque ninguém sabe como agir. Então não vou tocar no nome de bullying, melhor ficar quieto, aí já vai se resolver, e fica o tempo todo transitando entre a minimização da dor, a ocultação da dor ou excesso de regras, porque eu tenho medo das consequências legais, então eu vou apertar o cerco. Só que nunca olhando realmente para a origem do problema, olhando realmente para aquilo que eu devo mudar. Então, olhem só como esses dois polos,
eles causam muito, eles acabam, como eu poderia dizer, criando uma tensão no ambiente escolar, uma tensão onde cada um puxa para o seu lado, onde eu vou defender. Outro dia eu recebi mensagens: Fran, você precisa defender os professores. Não, Fran, você precisa defender os pais de família. E ninguém conseguiu enxergar que o meu papel aqui é um papel de conduzir a escola para uma mudança onde todos são beneficiados. Não é um lugar onde eu quero tomar partido, porque se eu optasse por tomar partido, seria muito mais simples para mim, como advogada, processar a escola. A minha intenção não é tomar partido, mas trazer um nível acima de consciência, um nível maior de consciência de que existe um caminho que não precisa ser esses dois polos adoecidos, esses dois polos que causam tensão dentro das escolas e necessariamente irão estourar em violência. Então, nós temos esse adoecimento de famílias que muitas vezes são famílias compostas por mães solos ou pais solos, pessoas que muitas vezes não têm uma rede de apoio, alguém que não consegue muitas vezes, na loucura da sua rotina, estar ali o tempo todo com esse filho e também está perdido diante desse excesso de informações, desse universo hiperconectado, onde eu não sei o que meu filho tem em controle, o que meu filho está acessando. Enfim, essas famílias também precisam de um espaço de acolhimento. Enquanto eu continuar nesse lugar de defender única e exclusivamente o professor, única e exclusivamente o aluno, que eu sou mãe, então nós vamos continuar em polos opostos, quando na verdade o objetivo maior é estar unidos. Pais sem fé, existe a questão da perda da autoridade emocional, então não existe para essa criança e para esse adolescente um direcionamento. Eu não tenho um adulto equilibrado emocionalmente nem na minha casa, nem no ambiente escolar, muitas vezes, que me acalme, que me corregule, que me dê diretrizes, que me ensine habilidades para lidar com esses conflitos, muitas vezes tão intensos de uma adolescência, conflitos que às vezes pode ser visto como banais, mas que eu preciso de um adulto ali, um adulto que seja essa autoridade, lembrando que a autoridade não é quem se impõe, mas aquele digno de ser imitado, aquele que ensina valores. Então esses alunos, essas crianças, esses adolescentes, eles não têm referências muitas vezes. Se eu não tenho referência, eu já percebi que aqui quem tem poder é quem grita, quem tem poder é quem aquela frase, né, extremamente abusiva, quem não sabe obedece. Então essas dinâmicas de poder, de gritar e obedecer, simplesmente obedecer regras, eu não crio pessoas com habilidades de questionar, de expor o que sente. Então não tem esse espaço. Não tem esse espaço porque, repito, é como se fosse uma sequência de dominó. O pai que pressiona o gestor que pressiona o professor que pressiona o aluno, sempre o poder hierárquico do maior sobre o menor.